Foi uma sessão muito importante, onde no primeiro momento eu já destaco a importância da gente fazer a sessão no horário noturno, que possibilita que as pessoas venham aqui participar, concordar e discordar das pautas que estão aqui. Foi uma sessão que teve uma polêmica por conta de um requerimento do vereador Wellington Gentil, que questionava a prefeitura se existe algum plano de o que pode ser feito em escolas e CMEs a respeito do período das férias, para os pais e mães que trabalham e precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro. Esse requerimento foi um pouco polêmico, por conta da interpretação, no meu entendimento, equivocada de algumas pessoas e de parte do sindicato a respeito do entendimento disso. Em nenhum momento foi dito que os professores trabalhariam um minuto a mais sequer. Foi perguntado a respeito da possibilidade de se fazer algum plano de ação, alguma situação que daí a gente interpreta até como colônia de férias, contratando uma equipe nova para que os pais e mães que trabalham, que precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro, tenham esse espaço durante o período de férias. E quando a gente fala de escolas CMEs, poxa, é óbvio, já é um espaço, já é um lugar que é preparado para receber as crianças de forma segura. A gente não vai colocar as crianças dentro de um hospital. Então, a escola e o CMEI já é o lugar adequado nesse sentido. E fazer a contratação de novas pessoas, de profissionais, para isso acaba ajudando. E esse tema é um tema importantíssimo para ser discutido, especialmente no mês da mulher, porque a gente sabe que em muitos casos são as mães solo que são responsáveis por cuidar de 3, 4 filhos e precisam trabalhar para ter a sua independência, para poder ter a sua participação no mercado de trabalho, que foi conquistado através de muita batalha, muita luta por mulheres que não tinham esse espaço no passado, mas agora têm condições de trabalhar, trabalham e são guerreiras corajosas e que precisam de todo o apoio nesse momento. E num momento como as férias, é importante que elas tenham a tranquilidade de saber que seus filhos estão num lugar seguro, que estão num lugar onde elas podem ir trabalhar tranquilas, fazer as suas atividades, que seus filhos serão bem cuidados, serão alimentados, enfim. A proposta foi retirada. É possível que volte a ser apresentada com uma nova redação, talvez com um projeto de lei? O requerimento foi retirado de pauta pelo autor. Eu votei contra a retirada de pauta, inclusive. Fui o único vereador que se manifestou contra a retirada de pauta. Nessa situação, teve algumas vaias, especialmente do pessoal do sindicato, durante as discussões. Eu não tenho problema nenhum em manter meus posicionamentos, mesmo diante de vaias, diante de protestos, enfim. Eu estou votando de acordo com os meus princípios e valores. Eu não estou votando contra professores em momento algum. Como eu já disse na minha fala no começo, a gente em nenhum momento citou que o professor vai trabalhar um minuto a mais sequer. A gente só buscou uma política pública, qualquer ideia, qualquer solução, para que os pais possam deixar seus filhos em um lugar mais seguro. Então, não sei se o tema vai voltar para a pauta, foi um requerimento de informação, mas se voltar para a pauta, vou ter a tranquilidade de defender os meus princípios, meus valores, os pontos, da mesma forma que eu defendi aqui. O que chama a atenção também é que não era um projeto de lei, apenas um requerimento que já mobilizou todo esse público para um debate. Como você vê isso? Exatamente, foi um requerimento de informação, ou seja, é a ferramenta que o vereador tem para fiscalizar, para questionar o executivo, questionar o prefeito, a autarquia de educação, enfim, quem for responsável por essa situação, se existe uma política pública, um plano, uma ideia para se aplicar nessa situação. E óbvio que a gente fala de CMEI, nesse caso de escolas, porque é durante o período das férias dos CMEIs das escolas, mas em nenhum momento se falou dos professores trabalharem mais. Por isso, num requerimento de informação, foi questionada essa situação para saber se a prefeitura tem algum plano. O vereador não pode chegar a fazer um projeto de lei dizendo que a escola vai abrir durante as férias, que o professor vai trabalhar durante as férias. Isso não pode, isso não é permitido, isso não é possível. O artigo 60 da Constituição Federal diz que a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo trata da atribuição dos cargos, do trabalho dos servidores públicos. Então a gente sequer poderia fazer isso. Foi um requerimento de informação, pedindo uma informação e, no meu entendimento, infelizmente, algumas pessoas interpretaram de forma equivocada o que estava sendo questionado ali. Mas você não acha que ele poderia ter um pouco do entendimento dessa situação e, de uma forma mais leiga, ter chamado os professores? Ele poderia ter essa comunicação com os professores ou os servidores para poder analisar e amadurecer esse projeto? Eu entendo que a discussão é válida, ele poderia sim ter discutido com os professores, mas eu entendo também o seguinte, o requerimento em nenhum momento falou sobre os professores. Mas ele tinha entendimento sobre isso? Eu entendo que sim, que ele tinha um entendimento, tanto que ele até cita no seu questionamento se a prefeitura tem algum plano para contratar nova equipe nesse sentido. Ora, se é para contratar uma nova equipe, não está falando da equipe atual, não está falando dos professores. E se pessoas serão contratadas, são pessoas que vão ser contratadas de livre, espontânea vontade, que vão estar se adequando a um trabalho que elas vão estar se propondo a fazer. O senhor foi coautor também numa situação envolvendo a Sanepar. De forma a senhor ver essa falta d'água e, às vezes, até a falta de retorno e resposta condizente da empresa. Isso mesmo, eu sou coautor de um requerimento de informação que questiona a Sanepar sobre a frequente falta de água. Eu sou morador de uma região ali do Michel Sone, do Guervilhas, do Belvedere, que está lidando com a situação
há muito tempo. Inclusive, em novembro do ano passado, eu fiz uma reclamação na ouvidoria da Sanepar sobre essa situação, relatando essa situação, a dificuldade que as pessoas passam. E eu acredito que é muito importante, de fato, a gente cobrar a solução dessa empresa que presta um serviço no nosso município, que é uma concessionária que lida com um serviço de saneamento, porque quando a gente fala disso, a gente não está falando só de um serviço de água, alguma coisa, a gente está falando de dignidade das pessoas. São pessoas que estão passando um fim de semana inteiro, por exemplo, com um banheiro sem conseguir dar descarga, lidando com um mau cheiro dentro de casa. A gente precisa ter esse cuidado, porque isso é dignidade para as pessoas que moram na nossa cidade. E a gente precisa ter essa cobrança, essa fiscalização também com as empresas que prestam serviço no nosso município. Paraná Notícias, oferecimento Churrascaria Brete, o melhor rodízio de carnes assadas de Apucarana em toda a região. Na Avenida Governador Roberto da Silveira, na saída para Maringá. Danês Alimentos, pet saudável é pet feliz. Leve Limpe Produtos de Limpeza, Disque Entregas 99962-4340. Autoescola Apucarana, primeira habilitação ou alteração de categoria é com a Autoescola Apucarana, 43 9957 0006. E Restaurante Faquiano, a melhor refeição no centro da cidade. Disque Entregas 3423-0934.